Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Queria falar um pouco essa semana sobre o Elon Musk, né, que acabou dividindo bastante opinião na internet. Ele que é um dos homens mais ricos do mundo, né? E aí, você acha que o Elon Musk ele pode comprar a Rede Globo ou não, né? Queria mostrar nesse vídeo aqui também algumas falas do Bolsonaro sobre o Elon Musk, algumas falas do Nicolas Ferreira e do Felipe Neto, né, que gerou bastante repercussão, briga, né, levantou bastante hashtags aí na internet. Queria começar aqui com o vídeo do Bolsonaro. Essas falas do Bolsonaro que está sendo muito criticado, e o Bolsonaro já vai sair do Brasil logo após essas manifestações. Do TSE, do Alexandre de Moraes encabeçando, que tirou o Bolsonaro do páreo. A alma da democracia é uma eleição limpa, onde ninguém pode sequer pensar em duvidar dela. Temos problema hoje em dia, façamos a coisa certa. É o homem que teve a coragem de mostrar, já com algumas provas, outras virão com toda certeza, para onde a nossa democracia estava indo. O quanto de liberdade já perdemos. E eu peço agora, respeitosamente, uma salva de palmas para Elon Musk. E aí, qual é a sua opinião sobre o vídeo? Qual é a sua opinião sobre o assunto? O Elon Musk é um salvador da democracia no Brasil ou não, né? Tudo começou quando um perfil na internet chamado Joaquim Teixeira, de quase 700 mil seguidores, né, acabou falando ao bilionário, sugerindo que com poucos dólares ele poderia comprar a emissora. Você acha que isso é possível? Comprar a Rede Globo? Né? Isso não seria possível, pessoal. Né? A Rede Globo aí, que está avaliada a mais de 10 bilhões de reais, ela nunca esteve à venda. E mesmo se estivesse à venda, né, só uma pessoa com mais de 10 anos de CPF, com residência no Brasil, poderia comprar uma emissora tanto de rádio quanto de televisão, né? E isso acabou gerando bastante polêmica. Queria colocar agora um vídeo do Felipe Neto sobre o assunto, sobre essa repercussão e tudo isso que aconteceu. Olha, dependendo do ponto de vista, de fato, a gente pode interpretar que o Elon Musk teria saído vencendo, sim. A coluna do Ronaldo Lemos na Folha mostrou isso com alguns detalhes, né? Eu concordei ali com a estrutura do que foi dito. Eu acredito que houve, por parte do nosso governo e por parte do nosso judiciário, um pouco de, na falta de palavra melhor, talvez uma certa inexperiência em lidar com alguém como o Elon Musk, que atua o tempo inteiro como um agente do caos, né? Ele é o que nós chamamos na internet de troll. Ele age para causar rupturas e instabilidades. Esse é o objetivo. Lembrando que ele tem trazido tantas polêmicas com essas falas que ele tem perdido seguidores, tanto pelos fãs do Elon Musk, né, quanto do pessoal de direita e esquerda. Dele é desestruturar, é abalar onde ele ataca. Então, ao fazer o que ele fez, tudo o que ele queria era que o STF se manifestasse, era que o governo federal se manifestasse, e foi isso que ele conseguiu. Além disso, ele também lutou ali, né, e ficou muito evidente que ele lutou para que o Brasil, de fato, tomasse medidas drásticas contra o Twitter, né? Não vou chamar de X, porque me recuso. Esse bait, essa isca, como a gente chama no jargão da internet, essa isca, o STF não mordeu. Porque teria sido muito ruim, nesse momento, tirar o Twitter do ar, por exemplo. Daria a eles mais ainda a narrativa de censura e controle. Mas o ato de resposta já serve de uma maneira para desestruturar alguns alicerces aqui e deixar as coisas parecendo meio confusas para o público. E tudo parte da comunicação, ou seja, tudo é o que o povo está entendendo disso tudo.
Eu acredito que o Elon Musk, dentro de todo esse cenário, saiu sim vencedor, mas não acredito que isso se sustente por muito tempo, principalmente agora que o governo federal e o STF já falaram que não vão mais comentar o caso. Não sei se é o dá pra cenário que o confiar Elon Musk nessas não quer. falas, né? Ele quer desestabilizar. Ele não quer ver as coisas funcionando apenas no judiciário. Então tomara que agora realmente a temperatura baixe, como é necessário baixar, porque a gente não tem que ter uma temperatura elevada dentro do governo federal ou dentro do STF. Temperaturas elevadas normalmente ficam no legislativo, em seus debates e discussões, e que por lá fiquem. Mas governo federal e STF precisam manter as coisas frias. Espero que continue agora, né, como eles decidiram. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Comente aqui o que você acha, tanto da fala do Bolsonaro quanto da fala do Felipe Neto. Queria colocar aqui uma terceira opinião sobre o assunto, o Nicolas Ferreira. Vamos colocar aqui para nós assistirmos juntos. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de ver de fato o que está acontecendo no nosso país. Não somente o Brasil, mas todo o mundo. As declarações do Elon Musk, se for verdade, de fato mostram que nós não estamos vivendo uma situação de normalidade no nosso país. E é impressionante como somente o presidente do Congresso e a mídia escrava trata como se não estivesse acontecendo nada, horas. O segundo homem mais rico do mundo. Depois disso, ele tem virado bastante alvo de críticas na internet. Tem feito sérias acusações, tanto ao Supremo Federal como também ao TSE no período das eleições, e não é simplesmente levado em consideração. Mas quero lembrar aos senhores de que quando o porteiro do condomínio do Bolsonaro disse algo, a palavra dele foi relevante para poder colocar como se Jair Messias Bolsonaro fosse o mandante da morte da vereadora Marielle. Agora, vamos lá, vamos ver os cenários. Se caso o que Elon Musk está falando é mentira, vocês saem ganhando. E nós saímos envergonhados, afinal de contas, nós de forma ingênua e inocente acreditamos na palavra de um bilionário. Mas se for verdade, senhores, nós estamos diante do maior caso de escândalo do nosso país, diante de uma possível interferência do tribunal com as eleições presidenciais aqui no nosso país. E ora, qual é o prejuízo de, por exemplo, nós gerarmos uma investigação? E depois dessa ele vai ser muito criticado, tanto na Câmara Municipal quanto nas redes sociais. Colocarmos aqui a CPI do abuso de autoridade, ou até mesmo investigarmos, afinal de contas, o prejuízo será para quem? O prejuízo de investigação não é para ninguém, a não ser para quem talvez queira esconder algo. É impressionante como nós vemos as coisas acontecer aqui no Brasil, e são pouquíssimas pessoas que de fato estão entendendo a gravidade de defender a nossa liberdade. E quando foi dito... E tem muita gente torcendo para que as redes sociais do Nicolas Ferreira seja totalmente excluída depois de alguns comentários. Tudo isso na rede social, é impressionante como a esquerda, que sempre diz defender a liberdade no nosso país, tem pedido mais censura. Nós vemos em manchetes em 2 jornais, inclusive um, que é 247, que é o consórcio do PT, dizendo que o ministro disse que iria cortar as relações de contrato com a Starlink, que leva ali internet para diversos alunos em locais diversos do nosso país. Agora, eles comemoraram isso, afinal de contas são contrários aos bilionários, menos, por exemplo, o Bill Gates, menos, por exemplo, os bilionários que despejam dinheiro nas ONGs aqui brasileiras para poder continuar aumentando a agenda da esquerda aqui no nosso país. Então o que eu tenho a dizer é que vocês querem pagar de defensores da democracia às horas. Nós tivemos aqui há pouco tempo. Você concorda com isso? Comente aqui sobre o assunto, o que você acha desse assunto. O mentor do maior escândalo de corrupção do nosso país, José Dirceu, discussando no Congresso Nacional. E vocês querem dizer que, na verdade, criminosos são aqueles que querem defender a liberdade na internet? Vocês realmente querem que o mundo acredite que somente a esquerda é democrática no nosso país? Espera aí. Que pessoa de esquerda no nosso país hoje tem suas redes sociais bloqueadas, eu pergunto?
Qual parlamentar de esquerda já teve as suas contas bloqueadas? Eu tive as minhas contas bloqueadas logo após as eleições do ano passado e até hoje eu não sei o porquê disso. Eu não tenho acesso aos autos. Nós temos hoje pessoas usando tornozeleira eletrônica sendo condenadas a apenas de 16 anos porque fizeram baderna aqui no Congresso Nacional. Os black blocs que destruíram e cansaram de fazer bagunça aqui no nosso país foram absolvidos. Enquanto temos pessoas que não têm uma linha na sua ficha criminal sendo condenados a 16 anos, tendo as suas famílias destruídas, simplesmente porque fizeram baderna aqui no Congresso, que a esquerda cansou de fazer. Agora eu faço mais uma pergunta: qual deputado corrupto ou político corrupto do nosso país usa tornozeleira eletrônica? Qual corrupto que foi condenado por desviar bilhões de estatais está hoje preso? Absolutamente ninguém. Então, enquanto o presidente desse Congresso, Rodrigo Pacheco, fica em silêncio com relação às sérias acusações que é feita por Elon Musk, a nossa liberdade vai sendo tolhida. Em nome dos vários brasileiros. Depois estarei postando aqui tudo que ocorreu depois dessas falas aqui do Nicolas Ferreira. Para todo mundo, eu quero agradecer. Muito obrigado, Elon Musk. Se for verdade o que o senhor está dizendo, nós estamos diante do maior escândalo de interferência do judiciário nas eleições brasileiras de todo o mundo. E tudo isso tem acontecido causando muitas divisões no Brasil, né? Queria deixar aqui também a segunda fala do Bolsonaro sobre a manifestação, sobre o Elon Musk, né? E falando também sobre o Alexandre de Moraes, né? O sistema que vocês já começam a ver a cara deles por aí não gostou dos 4 anos nossos e passou a trabalhar contra a liberdade de expressão. Quando eu tive com o Elon Musk em 2022, começaram a me chamar de... E depois dessas falas, Bolsonaro vai ter que sair do Brasil para a sua segurança. Eu falei, não, aqui em 22, aqui sim temos um mito da liberdade. Elon Musk é um homem que realmente preserva-se pela liberdade para todos nós. E eu peço agora, respeitosamente, uma salva de palmas para Elon Musk. E para minha opinião, pessoal, teve muita pouca gente nessa manifestação. Nas últimas manifestações, teve cada vez menos pessoas em apoio ao Jair Bolsonaro. Esse aqui é o maior retrato da democracia que o Brasil pode dar. Tantas pessoas nas ruas hoje, exatamente um grito. O sistema... E aí, qual é a sua opinião? O que você acha do vídeo? Comente aqui, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. E em breve eu vou estar postando mais notícias sobre o assunto e comentando sobre os seus comentários aqui no nosso canal. Falou, valeu!